Pode chegar, que essa história do Brasil Império já começou. Eu sou a professora Glauciela Sobrinho com a crise da monarquia brasileira e a queda do Império. Questão militar e a Guerra do Paraguai. Questão religiosa e questão abolicionista. A questão militar e a Guerra do Paraguai. Em 1864, teve início o principal, mais sangrento e duradouro conflito do continente sul-americano, a Guerra do Paraguai. Mas essa rivalidade começou muito antes, em 1840, quando Brasil e Paraguai tinham pendências que envolviam questões de fronteiras mal delimitadas e divergências relacionadas ao direito de navegação no Rio Paraguai. À direita, o mapa que demonstra essa região de litígio. A Guerra do Paraguai, rivalidades na fronteira. Por volta de 1862, o Paraguai estava isolado territorialmente. Por isso, fez um acordo com o Uruguai para usar seus rios na navegação até o mar. Em troca, apoiava o governo do Partido Blanco no Uruguai. Nesse contexto, o Brasil ajudou na revolta do Partido Colorado contra o Partido Blanco e, em 1864, invadiu o Uruguai para ajudar Venâncio Flores, do Colorado, a tomar a presidência. Em virtude do apoio dos brasileiros a Venâncio Flores, o Paraguai do presidente Solano Lopes ocupou o Mato Grosso no dia 26 de dezembro de 1864, dando início à Guerra do Paraguai. Para ter livre passagem de suas tropas na região de litígio, Solano Lopes invadiu a Argentina em março de 1865. Também conhecida como Grande Guerra, o conflito com o Paraguai se estendeu de 1864 a 1870. Reuniu Brasil, Argentina e Uruguai na Tríplice Aliança contra o Paraguai. Foi uma guerra sem precedentes, em que se estima terem morrido entre 150 e 300 mil soldados. Para saber mais detalhes desse conflito, mergulhe fundo na dica de vídeo do YouTube aqui no canto direito. No início, a guerra foi favorável aos paraguaios, que chegaram a somar um exército de cerca de 64 mil soldados. Liderados por Solano Lopes, eles tomavam as iniciativas de combate. Pelo lado brasileiro, houve a liderança de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O exército da Tríplice Aliança chegou a arregimentar cerca de 120 mil soldados. Assim, conseguiram superar as tropas de Solano Lopes. Em 1865, no dia 11 de junho, os paraguaios sofreram a primeira derrota na Batalha Naval do Riachuelo. Os rumos da guerra começavam a mudar. Em 1868, houve a tomada da fortaleza de Humaitá, em Assunção. Em 1869, no dia 1º de janeiro, houve a ocupação de Assunção, a capital do Paraguai. E em 1870, no dia 1º de março, as tropas brasileiras derrotaram os últimos focos de resistência paraguaia. Solano Lopes foi cercado em seu acampamento e morto por soldados brasileiros. A questão militar. A vitória da Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai foi amarga para o Brasil.
mostrou que o Império estava despreparado militarmente para enfrentar um grande conflito. A fim de minimizar o problema, o governo criou um corpo de soldados voluntários para lutarem na guerra. Eram os chamados voluntários da pátria. Eles recebiam um soldo e várias promessas de emprego público e pensões ao voltarem da guerra. Vários senhores libertaram seus escravos para os substituírem. Mas os escravos, de fato, só receberam a liberdade definitiva após indenização paga pelo governo. E na prática, boa parte das promessas do Império não foram cumpridas. Isto acabou contribuindo para o acirramento de rivalidades entre o exército e a monarquia. Com a vitória, o exército brasileiro passou a exigir maior poder e participação política. Fortalecido como corporação, tornou-se uma das instituições mais importantes do ideário republicano. A questão religiosa. Vigorava no Brasil um sistema chamado regime do padroado, que dava ao imperador poderes para vetar decisões papais e nomear os membros dos cargos eclesiásticos. A Igreja, na prática, estava subordinada ao Estado. Mas, em 1864, o Vaticano proibiu as relações entre a Igreja Católica e a maçonaria. Dom Pedro II, que era membro de irmandade maçônica, foi contra e não obedeceu às ordens papais. Em 1872, o governo prendeu os bispos da cidade de Olinda, que estavam expulsando os maçons de diversas irmandades religiosas. Com isso, a Igreja Católica deixou de apoiar a monarquia. A questão abolicionista. A economia do Brasil Império era intimamente vinculada à mão de obra escrava. Mas a partir de 1850, o movimento abolicionista começou a tomar força no país. E a legislação rumo à libertação dos escravos passou a fazer parte do debate político nacional. Vieram as leis Bill Arbidin, do Parlamento inglês, Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Sexagenários e, de uma forma bastante lenta e gradual, a Lei Áurea, em 1888. Os abolicionistas eram oriundos de diversas camadas sociais. Eles estavam infiltrados entre os religiosos, entre os republicanos, entre os intelectuais e até mesmo entre a elite política brasileira. Em 13 de maio de 1888, a campanha pelo fim da escravidão no Brasil saía vitoriosa. Foi sancionada a Lei 3.353, a chamada Lei Áurea. O Império perdia o apoio dos fazendeiros, sua última base de sustentação. Sem a base dos militares, sem o apoio da Igreja, sem o suporte dos fazendeiros, sozinha e isolada, a monarquia caiu. Na manhã de 15 de novembro de 1889, a República era proclamada e Dom Pedro II foi deposto da função de imperador do Brasil. Faça as malas, Dom Pedro II. Agora é a vez da espada. Que venha a República Brasileira.